DC News. Não tem como operar sem. Boa noite, galera. Começando mais um Traders Cast, tá? Hoje a gente tem a participação especial do Augusto Carpa, tá? Se eu acredito que pronuncia assim, se estiver errado me avisa aí, Augusto. Bem legal a sua presença aqui. O Augusto, ele tá postando ali bastante na comunidade, o pessoal tem gostado bastante aí do conteúdo. O Augusto ali, acho que ele pode te apresentar, ele trabalha com o time da Joule, um fundo bem legal ali, o pessoal gosta de umas teses bem interessantes. O Marx tá aí com a gente, nosso guerreiro, e o Kevinho aqui também do meu lado. Ele tava mais feliz mais cedo, mas ele continua feliz ainda. Deu uma piorada no final do dia, mas tamo aí. Boa. E aí, pessoal, boa noite. Bom, vamos deixar o Augusto se apresentar. Augusto, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Por favor, fica à vontade, cara. Não, pô, eu que agradeço o convite. Espero que vocês estejam me escutando bem. Mas isso mesmo, o Massa comentou bem. Eu sou analista aqui de uma gestora da Joule Asset. É uma gestora bem antiga no mercado. Então a gente tem mais de 20 anos de história, mais de 20 anos de cota. E por mais que o período atual esteja turbulento para o mercado como um todo, a gente já multiplicou o capital mais de 20 vezes, já chegamos a multiplicar mais de 40 vezes contra um CDI de 15, né, durante todo esse período. Então, a gente conseguiu gerar alfa durante bastante tempo e a gente acredita bastante que nossa carteira atual, por mais que talvez um pouco... umas teses um pouco mais específicas, né, que a gente vai acabar comentando aqui, que a gente consiga gerar bastante alfa para frente, né, principalmente com uma possível mudança macro, possível mudança de cenário. Tudo isso vai impactar bastante as nossas empresas que estão muito baratas, né, então algumas das posições que eu vou comentar aqui estão tradando a 4 vezes lucro, gerando um ROI acima do custo de capital, e crescendo, né, principalmente. E já entregando resultados bons já em janeiro, fevereiro, resultados bons no quarto trimestre, né, então acho que é isso. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Boa. Bom, bora lá, vou puxar aqui, eu já tenho uma ideia dos papéis que você vai querer comentar. São empresas que te acompanham, acho que todo mundo aqui domina um pouco elas, a gente pode explorar. Imagino que vocês tenham posição, você particularmente gosta, então vamos puxar. Eu vi que você passou, Augusto, eu vou começar pelo que parece ser mais difícil no momento macro atual. Você passou 2 de construção civil. Moura do B, que inclusive o Malek ficou muito tempo com a gente aqui, a gente gosta bastante de Ative, o Rafa gosta muito de Moura, o Kitzman também gosta, e Plano e Plano, que é uma que a gente, acho que o Rafa também já teve, gosta bem, mas enfim, você comentou de 2 construção civil, que parecem ser realmente bem baratas, mas do outro lado vem esse ambiente macro desafiador, né? Então, como é que é a tese de vocês para essas duas e por que, mesmo no ambiente macro difícil, vocês acham que faz sentido? Isso, por mais que sejam 2 empresas de incorporação, né, elas são bastante distintas entre si, né? A primeira, a Moura do B, é localizada no Nordeste, atua na maioria das praças lá da região, e principalmente média e alta renda, né? 80% do VGV da companhia, ou seja, dos lançamentos dela, estão concentrados no média e alta renda, enquanto que a Plano e Plano é uma incorporadora focada no baixa renda aqui na cidade de São Paulo. É a única incorporadora da Bolsa que atua em uma praça única, né? E a dinâmica de resultado dessas companhias, a dinâmica de demanda e a dinâmica de oferta delas são muito diferentes, né, por mais que estejam no mesmo setor. Eu acho que primeiro começar pela Moura, que é a nossa principal posição aqui no fundo, segunda principal. Por que investir uma incorporadora de média e alta renda num cenário de juros que deve terminar aí em 15%, localizada no Nordeste, que é uma região que foi conhecida no passado por uma sobreoferta gigante, por rombos bilionários de outras incorporadoras, principalmente Cyrela, você pega, acho que a PDG também se estrepou lá no Nordeste,
Mas é exatamente isso, é exatamente esse passado sombrio da região que acaba dando os frutos para a Moura do B hoje em dia, né? Então, Moura do B, só relembrando um pouco a história, o Nordeste foi uma região muito assediada pelas incorporadoras do Sudeste no último boom imobiliário, antes da lei dos distratos, né? Então, a região que antes lançava, eu estou até com uma colinha aqui, a região que antes lançava por volta de 5 bilhões de reais, passou a lançar 25 bilhões, né, a região Nordeste como um todo. Isso num período de 3 anos. E como é uma região que você não tem uma demanda tão pujante, é uma região que a renda é um pouco mais sensível, quando você teve a virada econômica, ou seja, a economia começou a piorar, e os preços dos imóveis, dada essa super oferta, começaram a cair, porque as pessoas começaram a distratar e as incorporadoras tinham que revender isso a um preço mais baixo para finalizar o empreendimento vendido e sem estoque, a região basicamente ficou super ofertada. Então sobrou muito estoque pronto. A Cyrela, que estava atuando na região, teve que sair de lá, voltou para São Paulo, desistiu da operação e, tem estoque lá vendendo, parte desse estoque vendendo até hoje, né? E esses estoques têm margem bruta negativa, ou seja, o custo dessas incorporadoras de construir foi maior do que elas venderam durante todo esse período. Então, foi lucro negativo na veia, né? Assustou todo mundo. Tanto que hoje, quando você pergunta para uma Cyrela por que ela não lança mais no Nordeste, é justamente por isso. Ela quer focar na praça dela, que é São Paulo, que ela tem a força de vendas dela aqui, que ela tem anos e anos e décadas de experiência. O Nordeste, cada praça tem uma dinâmica de demanda específica. Então, o público da Bahia, de Salvador, não compra o mesmo produto de Alagoas, não compra o mesmo produto de Recife. E a Moura do B, ela se aproveitou desse cenário onde não existia mais oferta na região, porque o estoque estava sendo consumido. E ela estava alavancada também, porque ela passou durante esse período com menos lançamentos, ela tinha uma dívida um pouco mais alta, e o período pré-pandemia, né, ela fez o IPO uma semana antes do Covid, e desalavancou todo o balanço e voltou a lançar. Em uma região que ninguém mais lançava, apenas a Moura. Então, ela pegou um ciclo muito positivo, que ainda segue positivo. Quando a gente pega o market share da Moura nessas praças, é mais de 30%, 40%. Né? Então, ela é um player muito relevante. Você pega os outros players, lançam 100 milhões, 50 milhões, muitos de média e alta renda, que lançavam ainda, acabaram descendo por baixa renda, porque ficou muito atrativo. Então, ela ficou mais sozinha ainda no média e alta renda no Nordeste. E a gente percebe isso, porque não foi uma sorte pós-pandemia, né? A companhia estava com o ROI de 5%, hoje ela está fechando o 2024 com o ROI de 16%. Né? E no meu modelo, ela fecha 2025 com um ROI de 18%, pagando dividendo, uma empresa que tinha um balanço quase que negativo. Né? Ela era bem negativo, na verdade. Então, a companhia ela conseguiu dar a volta por cima. Ela segue sozinha na praça, as praças seguem com estoque tão baixo quanto São Paulo. Você pega o nível de estoque de São Paulo, 7 meses, não é saudável. Né? 7 meses sem lançar, se tiver uma pandemia, acabou. É consumido todo o estoque de imóvel em São Paulo. No Nordeste é muito parecido. E o Nordeste, por mais que a média alta renda seja uma parcela menor da população, é uma parcela muito grande de empresários e de funcionalismo público. Então é uma renda que não é tão volátil assim, né? Então é uma demanda que acaba existindo numa região que não vai ter tanta oferta e não vai seguir tanta oferta, porque quando a gente pergunta para as paulistas, elas não têm a menor intenção de voltar para lá, né? Então, só passando um pouco pelos números, quando a gente vê a margem da Moura do B, a margem bruta, aqui eu me refiro, a gente vê essa margem evoluindo há 3 anos atrás, por volta de 27% para quase 34%. Né? E o lucro da companhia, saindo de um ROI, que nem eu comentei, de 5 para 16. Isso se reflete num lucro de 300 milhões de reais esse ano. Né?
e com lançamentos incríveis. Você pega o Otton, que a companhia lançou, 500 milhões de VGV, ela vendeu em um mês. Né? 300 milhões, você acha que então... Oi? De lucro. 300 milhões é o que você acha que a Moura faz esse ano de lucro? Isso, eu tenho 300 milhões no meu modelo. Na verdade, é 300 milhões se a companhia... porque esse ano eles iam lançar o Pestana, que ia ser o único empreendimento incorporação deles, né? Que eles têm o incorporação e o condomínio. O condomínio eles prestam o serviço de construir, né? Então, não tem risco de distrato, porque ele vende uma cota daquela unidade, e se o cara parar de pagar, ele leiloa essa cota. O cara não tem como distratar. E a margem dele nesse segmento é muito maior. Então, ele lança um empreendimento de 1 bilhão, como ele é construtor, ele vai reconhecer uma parcela desse 1 bilhão, com 60% a 70%, né? Que é a margem de serviço dele. Só que ele não tem o risco de distrato. E o ciclo de construção é maior. Então, tem mais tempo para o comprador pagar as parcelas do empreendimento dele. Né? Então, você melhora o affordability, né? Então a capacidade de compra do seu comprador, você reduz o preço por metro quadrado e você reduz o risco de distrato no final do empreendimento. Né? Ele vai lançar o ano inteiro de condomínio. E se ele reconhecer todas as tornas, né, que são as vendas do terreno que ele faz, porque o terreno é custo, então ele vende esse terreno para o comprador também. Ele vai ter 320 milhões de lucro. Só que como normalmente escapa 1 ou 2 lançamentos, eu ajustei isso e dá uns 290, 300 milhões de lucro para esse ano. O dividendo um payout de 50%, 150 milhões de dividendo para um market cap de... Dá 15%? Eu não sei quanto está hoje, mas tá um 15% de dividend yield. Cara, muita coisa. Deixa eu testar um pouco, só estressar a tese, né? Por exemplo, se por acaso os juros hoje fosse 9 e tivesse algo muito mais tranquilo, o número mudaria alguma coisa, na sua opinião, de vendas? Porque fica sempre aquela... que assim, qual que é a tese de Moura, né? Quando se fala... Eu não acho ruim, pelo contrário, né? Mas tentando estressar o quanto eu poderia piorar. Se fala que a parte de condomínios, ela é voltada para alta renda, é muito mais resiliente, né? Mas, por exemplo, Sim. Um cenário de um PIB, a variável C de consumo, né, dentro de PIB, bem mais fraco, o crédito mais escasso, isso não poderia impactar, nem que seja no segundo semestre, parte das vendas, e reduzir um pouco esse lucro esperado para o ano? Então, claro que existe uma sensibilidade, mas dentro do modelo a nossa sensibilidade não é a melhor possível também, né? Então, quando a gente projeta... O que a gente projeta? A gente projeta... Eu pego o projeto de um empreendimento, o ciclo de construção de um empreendimento, o ciclo de venda de um empreendimento, e eu simulo isso para todo o lançamento da companhia. Esse meu ciclo de venda, ele não é o mais otimista possível. Então, minha venda no lançamento é 30%. É baixo. A companhia está vendendo 50%, 40%. Não, tudo bem, vamos dizer que o crédito é um problema. A Moura ela também tem uma vantagem, porque os bancos, eles separam a concessão de crédito, principalmente a Caixa faz isso, e a Caixa é uma grande oferta muito crédito para o país inteiro, né? O maior banco imobiliário, vamos dizer assim, né? Com atuação imobiliária no país. E a Moura do B trabalha bastante com eles, né? Então, a Caixa ela tem um volume de crédito direcionado já para a região Nordeste, que tem que ser consumido, tanto no média baixa renda, quanto no médio alto. Então, existe crédito para a região. E a Caixa, que é a menor taxa do país. Né? Então, se você quiser comprar um empreendimento na Moura do B, a Caixa provavelmente vai ter recurso para te liberar. Né? Só que... quando a gente fala que os lançamentos da companhia no ano vão ser majoritariamente condomínio, você mitiga bastante esse problema de crédito. Né? O crédito ele é referente ao MUD, que é os 20% do VGV da companhia. Quando a gente olha para os 80% restantes, é o condomínio, você não tem crédito no condomínio. É a parcela do, do seu imóvel que vai ser paga ao longo de 4 anos. Então, a partir do momento que ela vendeu, não tem choro nem vela, o cara vai pagar.
Ele pode reduzir esse pagamento? Pode, mas... Ou seja, pode ter uma demanda um pouco menor para isso? Pode, mas dado o nível de produto deles também, eles estão chamando Arthur Casas, que é um arquiteto super renomado, eles estão nos melhores terrenos de Ceará, de Fortaleza, estão na Bahia ainda, lançando, que é uma praça com um estoque ridículo, tem 4, 5 meses de estoque a praça. Então, por mais que esse estoque suba, a companhia ainda vai conseguir vender, né? Ele tem que subir, na verdade, para que a oferta e demanda da cidade esteja boa. Porque não adianta nada você ter 5 meses de estoque, aí eu quero lá comprar um apartamento de 80 metros quadrados. Não tem. O meu desejo não vai ser refletido em compra, né? Então, parece bastante saudável a dinâmica do Nordeste, né? Tanto em termos de crédito, quanto em termos de lançamento, de oferta, e os produtos da Moura, especificamente. Você consegue fazer um bottom-up nos lançamentos deles, né? São lançamentos em regiões muito premiums e muito demandadas, que não tem lançamentos há anos, né? Então, isso traz mais confiança pra gente. Também porque a gente é muito próximo do pessoal, né? Uma coisa que eu gosto muito na Moura, não sei se você faz essa análise também, Augusto, mas se você olhar com os pares, né, da bolsa, ela é até uma das mais baratas para uma que tá entregando mais, né? Você falou de ROI, etc. É uma das que mais está entregando, e se você pegar múltiplo até, ela é uma das mais baratas, né? Vocês fazem essa correlação, olhem os pares, assim, comparem em que nível que ela estaria aí? Não, sem dúvida, a gente faz essa comparação. Eu até fiz uma comparação com o número de sell-side recentemente, e poucos sell-sides cobrem Moura. Aliás, eu acho que grande parte dessa disparidade ocorre por falta de conhecimento do mercado ainda. Então, o preconceito que se tem com o Nordeste... região e liquidez, principalmente, e também eu acho que o histórico pesa um pouco, né? Vamos dizer assim. A Moura, há 5 anos atrás, ela não era uma empresa tão saudável quanto ela é hoje. Na verdade, antes ela estava acamada lá, coitada dela. Hoje ela está destoando, só perde para a Lavi, vamos dizer assim, talvez. É praticamente um case que foi um turnaround, né? Foi. Sem dúvida. Se não tivesse tido o IPO, a companhia não seria uma fração do que ela é hoje. Legal. Tem mais algum comentário de Moura? Não, eu acho que... Não. Eu acho que até é meio sem graça, né? Se a gente faz o DCF da companhia, não tem graça, porque é absurdo o retorno que ela tem, né? Então, uma TIR de 25%, quase 30%, né? Então, é mais fácil você olhar para o múltiplo mesmo. Hoje eu enxergo a Moura... Tem alguma coisa que você coloca aí como risco da tese? Tipo, é o que você parece tão bom, né? Tipo, é uma TIR tão alta. Por que o mercado não está pagando? Você acha que é por conta do macro, desses juros altos, e o mercado não está querendo, sei lá, pegar a construtora agora? Ou você enxerga que tem algum outro risco aí, de repente, que o mercado pode estar olhando e não querendo comprar a tese? Porque realmente, pegar a TIR de 25, 30 é muito alto, né? Não, sem dúvida. O mercado de incorporação ele é cíclico, acho que todo mundo sabe, até mesmo tanto na vida real quanto na bolsa. A bolsa reflete a vida real. Mas se a gente pega o período de 16 a 20, tiveram incorporadoras que outperformaram outras, né? A Trisul foi um case muito importante aqui para casa também. Então, a gente tinha 20% do fundo em Trisul, que multiplicou de R$1 para, sei lá, 20. Né? Por quê? Justamente por conta da questão do fundamento. Era uma empresa que não tinha liquidez, tinha dia que nem negociava, né? Lançava 500 milhões de reais, começou a lançar 2 bilhões, vendendo tudo na primeira semana, no lançamento. Então você teve uma melhora de rentabilidade absurda nesse período. A Moura ela já está entregando essa rentabilidade absurda e ela não tem esses prêmios. Na verdade, ela tem esses prêmios de liquidez, mas ela não tem essa incerteza na rentabilidade, vamos dizer assim. Né? Mas sim, o risco, no final das contas, é a ciclicidade do negócio. Os bancos podem parar de emprestar, ou a economia pode indicar muito mais do que todo mundo espera. Os economistas falam que o segundo semestre vai ser pior, mas não vai ser o fim do mundo. Né?
Então, acho que tem esse risco do crédito, é um risco para o setor inteiro, mas dado que eu falei da questão da disponibilidade de crédito para o Nordeste, acho que mitiga bastante o risco da companhia. Esse case de Trisul aí de 1 para 20, vocês pegaram de quando para quando? Qual foi o período que você ficou investido ali? Eu não estava aqui, mas deixa eu pegar aqui. Cara, a 20 gente vezes tem é raiz, Trisul hein? O Betinho, que ele é o portfolio manager, ele poderia contar melhor, mas eu acho que a gente comprou durante um bom tempo, de 15, 14 a 17 a gente foi comprando. Aham. 20 vezes é raiz. O Zé, que é o gestor aqui, ele é conselheiro lá da Trisul, né? Então a gente ainda tem na carteira, mas eu acho que talvez seja menos interessante comentar. Ficou pensando como falar de modo mais educado, né? Kimura é melhor. Boa. Mas tem aquela máxima também, né, Augusto? Às vezes o mercado ele é meio lagged, né? Para precificar, mas no caso da Moura, se você vai ter 15% de yield no ano, já é um bom retorno, né? Que o acionista vai ter. Então isso já é bem legal. E eu acho que a proximidade, acho que acima de tudo, acima da qualidade dos negócios, dos números que eles entregam, claro que é sempre bom investir em uma empresa que está te entregando bons números, né? E a gente tenta sempre estar investindo nesses negócios, mas a proximidade com a gestão. Acho que se a gestão te dá abertura para conversar, eles vêm aqui no escritório, o CEO, o CFO, o DRI sempre chama para eventos. Putz, se a gente não está no evento, eles colocam a gente. Então, se ligar para o RI, conversar, tirar dúvida, abrir modelo, bater modelo com o RI, acho que tudo isso dá uma confiança maior na tese, né? E raras foram as vezes que eu conversei com a companhia e eles não foram francos, tanto na desaceleração de lançamento que eles tiveram que fazer em 2022 por conta da incerteza política, né? Eles iam lançar 2 bilhões de reais, eles lançaram 1,5, né? Porque eles ficaram mais apreensivos em relação à venda. E o Diogo, ele fala, o Diogo Vilar, né, que é o CEO da companhia, ele fala, fique tranquilo, a gente não tem medo de reduzir o nosso soft guidance de 3 bi para 2,5, para 2. Se for preciso fazer isso, a gente vai. A gente não quer morrer com o estoque na prateleira. A gente não vai fazer isso porque não é o melhor para o acionista. É um setor difícil e a gente sabe operar isso daí, né? Então, legal. Ele também ele repaginou bem o negócio. Boa, dá para ir para a próxima. Mas, tem mais. Pode falar. Eu ia falar um pouco sobre a Plano, né? Que nem eu comentei. Então pode mandar lá. A Plano, incorporadora de baixa renda aqui, focada na cidade de São Paulo. Atua no faixa 1, 2, 3, média renda também. Média renda que eles falam são apartamentos até 700 mil reais, né? O Luna, Rodrigo Luna, ele foi o filho do fundador da Gafisa, né? Quando a Gafisa era boa. Então, o pai dele vendeu todas as ações e ele falou, cara, filho meu não trabalha na minha empresa. Ele falou, botou o cara para fora e ele foi lá abrir o negócio dele. O Rodrigo, então, ele se juntou com um amigo dele lá, que era engenheiro, tinha uma construtora, e eles começaram a Plano, já atuaram há mais de 10, 15 anos no média renda, então lançaram prédios aqui na Vila Olímpia, na Vila Nova Conceição, já fizeram alta renda, e há mais de 10 anos eles só fazem baixa renda, né? Então a companhia tomou um corpo absurdo, a companhia que antes lançava, deixa eu pegar minha colinha aqui, a companhia que antes lançava 500 milhões de reais em 2017, hoje está lançando quase 4 bi, né? Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é processo. Não tem frufru, não tem vou me arriscar. Se você não tem a engenharia para tocar o negócio, se você não tem controle de custos, se você não tem processo, você não consegue executar. Então, quando você pega essas de alta renda, descendo para baixa renda para lançar 1, 2 projetos, muito difícil que elas se deem bem, né? Não é o mesmo padrão construtivo, não é a mesma técnica construtiva, e não é a mesma agilidade que o pessoal tem na execução, né? E qualquer desvio de custo, você estoura o balanço da companhia. O vídeo que aconteceu com a Tenda no passado foi justamente isso, né? Mas então, a Plano, ela
Pode perguntar, Max. Não, pode terminar, depois eu falo. Ah, tá. Não, boa. Mas em grandes números, a Plano ela hoje lança por volta de 4 bilhões de reais, focada aqui em São Paulo, margem bruta de 35%, ajustada, né, margem bruta de uns 33%. A companhia passou por um processo de aceleração de lançamento, ajuste de ROI, crescimento de patrimônio, desalavancagem. Estava com uma alavancagem de 80% do PL, quando estava ali nos R$2, veio para um caixa líquido de 20% do PL. Né? Agora começa uma distribuição mais frequente de dividendo, com ROI de 41%, 42%. Para esse ano, eu tenho por volta deixa eu pegar aqui, tem por volta de 470 milhões de lucro, e a companhia podendo distribuir, pagar um dividendo de 15% lá em 2026, no início de 2026, né, que eles pagam no início do ano. Então, tomou um tamanho que, quando você pega, que é o mesmo corpo e tamanho que a Cury e a Direcional tomaram, né? Então a Cury também passou por um ciclo de crescimento, a Direcional também absurdo. Isso consome capital de giro. Na Cury não consumiu porque eles são mágicos, né? Eles conseguiram fazer algo que ninguém acreditava. E a Plano vai passar por um ciclo de início de distribuição muito mais forte daqui para frente, né? E quando você pega a Plano versus os pares, então a Direcional negociando a 7 vezes meia lucro, Cury por aí também. Aí você fala, putz, a Direcional está pagando 25% de dividend yield. Tá, mas foi por venda de carteira e venda de subsidiária. Né? Venda de subsidiária reduz resultado, não recorrente. Né? A Plano está negociando hoje a 4 price earnings. Né? 4,5 por aí. E isso é curioso, de quase... Não, foi mal. Só essa parte da Direcional que é interessante, né? Porque, assim, só pelo jeito que você falou, eu já vi que você prefere bem mais essas do que Direcional, ou talvez nem goste tanto. Mas é curioso, né? Que a Direcional é a que mais tem esse apelo, né? Todo mundo fala desse dividendo de 20 e poucos %, que obviamente não é recorrente. Ela parece mais cara que as outras, né? Mas entra sempre aquele discurso, né? É mais cara porque é melhor. Mas eu não tenho certeza também se ela é melhor assim do que as outras, do que plano e plano, por exemplo. Cara, você pega a Direcional há 5 anos atrás, ela não era tão querida, né? Eles passaram a ficar mais queridos pelo mercado justamente por conta do Ricardinho, que é o CEO da companhia. Ele é da família, mas ele fez um turnaround incrível na companhia. Era uma companhia que carregava muito terreno, isso pesava o balanço, tinha uma VSO lenta, tinham custos muito pesados para tocar a operação. E a VSO lenta em Minha Casa Minha Vida é muito ruim, né? Porque o que acontece? Diferente do médio alto padrão, quando você vende, você tem que esperar construir o empreendimento para repassar quando estiver pronto. Aí você recebe o dinheiro do banco. No Minha Casa Minha Vida não, você recebe o dinheiro quando você vende a unidade e constrói uma parcela dessa unidade. Aí você chega lá na caixa, caixa, eu construí tantos % dessa unidade vendida. E eles te depositam o dinheiro. Então, se você demora muito para vender e você está construindo, você só está desembolsando caixa. Você não está recebendo esse repasse da Caixa Econômica Federal. Então, o seu capital de giro fica muito negativo. Você precisa de muito balanço para tocar o negócio. O seu ROI reduz. Por isso que o ROI da Cury é 80%. Uhum. E o da Direcional é 20%. Porque a Direcional ainda tem um banco de terrenos muito grande que ela carrega. A MRV tem esse mesmo problema. Né? E além da questão dos custos. Né? Então, eles endireitaram o custo. Tanto que o Ricardinho ele sempre falava nas reuniões. Putz, você, sell-side, buy-side, estão modelando a companhia uma margem bruta de 35%, 36%, cara, esquece isso. É 33%, e se for acima disso, vai ser 1 ano, 2 anos, nada de longo prazo. Cara, você pega o modelo hoje da galera, tá tudo 35%, 36%, 37%, por longo prazo. Putz, há 2 anos atrás, o próprio CEO falava que isso não era factível, sabe? O programa melhorou, mas melhorou tanto assim. Ele realmente ele está nas praças que não tem oferta.
Ele está no Amazonas, ele está no interior dos estados, né? Em Minas ele é líder. Ele atua pouco aqui em São Paulo. Então ele sofre menos de custo de mão de obra, né? Coisa que a Plano sofre um pouco mais. Mas quando você conversa com o pessoal da Plano, aliás, eu posso dar 3 justificativas, né, do porquê a Plano está tão mais barata do que as outras. Uma é liquidez. Então a Plano negocia 10 milhões de reais por dia, as outras negociam 50, 60. A Cyrela, que é um dos acionistas da Plano, não vai cometer, sempre fala que não vai cometer o mesmo erro que fez com a Cury, de vender a mercado e depois ver a ação subir 300% na cara. Então vai ter que subir na marra, vai subir entregando resultado a Plano, né? E quem não compra por liquidez vai acabar perdendo. Às vezes nem consegue mesmo por política dos fundos, né? 2, principalmente por conta de um lançamento grande que eles vão fazer em Barueri, de média renda. Então, um lançamento de 700 milhões de VGV, apartamentos de 700 mil reais. Então, e é uma região que eles não têm uma atuação muito forte. O time de vendas deles lá não é tão forte também. Porque para você ter uma força de vendas muito, muito boa em corporação, você precisa ter recorrência de lançamento. Então, por que a Cyrela é tão grande em São Paulo? Porque ela lança um prédio por mês. Então, o time de corretores deles estão sempre trabalhando, sempre ganhando comissão, sempre vendendo. Ele consegue atrair muito mais corretor. Quanto que não sei, uma pequena incorporadora vai lançar a cada 6 meses, o cara não vai ficar esperando 6 meses parado sem receber nada, né? Então, essa questão me incomoda um pouco. Mas eu fiz uma sensibilidade, se a Plano lançar esse empreendimento e morrer com 40% dos estoques, então daqui a 2 anos e meio, ficar 40%, que é horrível, é terrível, tenebroso. A margem da incorporadora é 30%. Se ele morrer com 40% do lançamento dele lá parado, ele teve um prejuízo de 10%, né? Então, acabar com 40% é terrível. Normalmente acaba com 10% de estoque. Se ele acabar com 40%, o lucro dele é flat, 25, 26, né? Então, ok, não é bom, não é o pior dos mundos, mas a companhia vai seguir a 4 price earnings. Vai continuar me distribuindo 15% de dividend yield. Num dos piores dos cenários, né? Legal. O terceiro ponto eu acabei esquecendo, mas... e eu acho Os dois primeiros foram INCC. Não, mas INCC. INCC é o grande medo, né, para baixa renda. Mas quando você pega a sensibilidade da Plano ao INCC, né, quando eles te abrem lá o ICPP, que é o Índice de Construção Plano e Plano, o INCC em São Paulo está rodando a 7,5%, 8%. O ICPP, o Índice de Inflação Interno dele, está 5,5%. Então ele está tendo economia nas obras dele. Isso é porque é fornecedor, que eles conseguem mais barato, esse tipo de coisa? Então, por uma série de coisas, principalmente fornecedor, eles fecharam grande parte dos preços com os fornecedores no final do ano passado. Você antecipa um pouco o pagamento, você piora um pouco o seu capital de giro, mas você garante uma margem mais sustentável durante um ano e pouco, né? E mão de obra, como eles já planejavam esse crescimento deles, eles já tinham pessoal dentro de casa, né? Então eles não vão crescer tanto a quantidade de canteiros. Porque o grande problema de quando você é uma incorporadora pequena é você lançar 10 empreendimentos de 100 milhões para lançar 1 bilhão, né? Então você precisa de 10 gruas, você precisa de 10 equipamentos para fazer eu não sou engenheiro, então eu não sei o nome das coisas. Você precisa de 10 equipes diferentes, você precisa de 10 fundações, etc. Quando você lança um empreendimento de 500 milhões, você economizou 50%, né? Você consegue otimizar melhor esses equipamentos. Então a Plano vem crescendo, o tamanho do canteiro dela ganhando um pouco mais de eficiência. Isso vale para a Moura também, né? Mas quando você pega a sensibilidade da Moura à inflação, da Moura não, da Plano à inflação,
você percebe que é uma das incorporadoras menos sensíveis ao INCC, né? Então, se o INCC desviar 1% do que ela tem na modelagem dela, o price earnings dela não muda tanto, né? Ela tem espaço para sofrer com a inflação, né? Então, até uma simulação que o Safra fez, para cada 1% de surpresa na inflação, ou seja, dentro do modelo da Plano, ela tem 7,5% de inflação. Se a inflação dela de obra superar 1 ponto esse 7,5, ou seja, for para 8,5, o price earnings dela não é mais 4,5, é 4,7, né? Então, isso a gente está falando de custo de obra, né? Então, é muito difícil você ter uma surpresa tão grande assim na inflação, né? Ainda mais com os custos contratados. É difícil você ter algo que você teve na pandemia, quando faltou produto, de fato, né? Então, o que tinha no estoque, o pessoal guerreava por isso, né? Então, acho que a Plano é um pouco mais disso, um pouco mais sem graça, né? Porque é baixa renda, só faz um tipo de produto, não dá para falar de projeto, não dá para falar de terreno, é tudo a mesma coisa. Mas é uma empresa que vai te entregar. A TIR que eu tenho em DCF para acompanhar também é 20% real. É ridículo, né? Se ela te entregar isso, uma parte disso, você já está muito feliz, né? Tá no mesmo preço do IPO, né? E entregando o dobro de lucro, né? É triste ver isso. Mas quando você conversa com a companhia, cara, eles não têm interesse nenhum em tipo, eles são muito pacatos no termos de comunicação com o mercado, não ficam fazendo alarde nem nada do tipo, não quer pampar preço de ação, nada do tipo. Eles estão bem tranquilos, tanto que a ação chegou a cair para R$2, né? Saiu de 10 para 2. Chegou a valer duas vezes lucro, né? Foi a posição que eu acho que a gente mais rentabilizou aqui no fundo nos últimos 3 anos, né? A gente comprou por volta aí desses R$3, por aí. Augusto, então a gente está carregando há bastante tempo também. Pô, legal, explicou bem as teses aí, bom pro pessoal entender o racional, né? Pra às vezes o pessoal separar um pouco o pregão, né? O candle de 5 minutos para como as empresas rodam. Augusto, eu queria te fazer uma pergunta aí sobre a Eletrobras, né? Uma empresa aí que foi privatizada, a gente teve diversas melhorias, né? E a gente até conversou no Master antes de sair o acordo, né? E você tinha ali, você colocou 2 cenários, né? Do que poderia acontecer, um positivo ou negativo, tinha a questão dos desembolsos com Angra, né? Qual que é a visão de vocês aí após esse acordo? Vocês gostaram do acordo? O mercado elogiou bastante, até o Safra falou que foi o acordo do ano, né? Que assim, a pior coisa no mercado é a indecisão, né? Você não saber o que vai acontecer. Agora o mercado sabe e, pelo menos na minha visão, foi bem legal o acordo. A opinião de vocês e se vocês têm o case, vocês gostam? Sim, a gente tem posição na companhia. A gente até aumentou um pouco depois do deal. Realmente a gente achou interessante, gostamos. Principalmente porque quando o CDE ele já estava fora da conta, né? Que era basicamente o motivo do porquê a companhia carrega 30 bilhões de caixa e cheia de dívida, né? Então, se o custo da sua dívida é sempre maior que o custo do seu caixa, então você perde resultado financeiro, né? Não é eficiente para a companhia carregar isso sem desembolsar, sem investir. Então, quando você tira o CDE da conta, já são 15 bilhões que saem dessa punição ao caixa da companhia, né? Eles conseguem investir, porque o CDL ia ser uma antecipação de uns recebíveis que o governo tem, que ia custar 15 bilhões à vista para a companhia. Eles tiraram isso da conta, e isso já era muito positivo, né? Mas não era tudo, porque tinha o problema de Angra, que Angra é um problema infinito, vamos dizer assim, né? Porque a Eletrobras é sócia de 30% da Eletronuclear. A Eletronuclear é dona de Angra 1, Angra 2 e Angra 3, né?
Angra 1 e Angra 2 são muito positivas em termos de NPV, resultado para a companhia, e Angra 3 está em construção desde a época dos militares, se eu não me engano, né? Então imagina o estouro de obra que isso daí já teve, e imagina o estouro de obra que isso vai ter para frente, né? Quando o acordo diz que a Eletrobras ela não tem mais o compromisso de aportar equity nesse projeto de Angra 3, e que o governo, e assumindo que o governo vai executar esse projeto, e vão existir muitos estouros de custos, a gente pode assumir que a posição da Eletrobras na eletronuclear não vale nada, né? Porque ela vai ser diluída tanto, dado os estouros de custo, que o NPV disso vai ser zero para ela. Não vai ser zero porque no acordo ela ficou obrigada a emprestar 2,5 bi para a eletronuclear a um custo da Treasury aí, brasileira, né? Então não tem spread nenhum. E assumindo que ela pode converter isso em equity se bater alguns hurdle rates ali, né, alguns targets, mas ela não vai executar. Então a gente assume que a eletronuclear nunca vai pagar esses 2,5 bi de volta para a Eletrobras, então o NPV da Eletrobras é negativo em 2,5 bi. Putz, tá ótimo, né? Sim. Se você assume que o estouro de obra disso ia ser pelo menos... Não, o custo para terminar de construir ia ser 20 bilhões. E a Eletrobras ia ter que colocar uns 30% de tudo aí, né? Mas o estouro que vai ter nisso, putz, cara, 2 bilhões, ó, tchau, eu me livro disso daí, tô tranquilo, né? Tô tranquilo. E a Eletrobras agora ela pode começar a investir mais, né? Tinha uma discussão muito forte no mercado sobre se ela ia aumentar o pagamento de dividendo ou se ela ia investir mais. E na última reunião, no seu conference, o Hayama, né, o CFO, ele foi muito vocal, e ele está sendo muito vocal que a companhia não vai aumentar dividendo. Não vai aumentar dividendo por 2 motivos. Ela tem uma base de ativo de transmissão que está muito depreciada. Hoje a companhia investe 2 bilhões de reais nessa base de transmissão e tem capacidade de investir 10 bilhões por ano nisso daí. Então é um aumento de capex violento na linha de transmissão que tem um retorno muito alto, né? O retorno da distribuição da transmissão da Eletrobras é muito parecido com o retorno da distribuição. O WACC regulatório é bem próximo, né? É uma diferença de alguns bips. E como a Eletrobras é gigante, um colosso, diferente da Equatorial, é muito difícil esperar que ela vai conseguir obter grandes benefícios de pessoal, de eficiência, né? Então, assumir que ela vai investir num business que repassa 100% da inflação, que não tem risco, porque é um monopólio, né? A transmissão é um monopólio, é um poste que fica lá no meio da estrada passando energia. É um investimento fácil de ser feito. A uma TIR de IPCA mais 12,5, putz, e a companhia vai injetar um capital absurdo nisso. Cara, o NPV da companhia por si só sobe muito, mais do que distribuir dividendo. Distribuir dividendo, você reduz a duration da companhia. Sim. Tudo bem que nesse mercado atual é bom, né? Você tem um duration curto, de 9 anos, versus uma Equatorial que tem 20 anos. Mas para o valor do negócio, o melhor é investir mesmo, dado que ela tem um retorno fácil e alto, né? Então, quando a gente olha para a Eletrobras, a história da Eletrobras nos próximos anos é um pouco essa, né? A gente vai ter e não está no modelo de ninguém, esse aumento de investimento. Quando o pessoal começar a colocar no modelo e começar a atualizar a target, né? Acho que, putz, e se o mercado engatar num ralizinho, acho que, dado que o duration dela aumenta nessa conta e a rentabilidade dela, o NPV dela sobe, ela tende a outperformar os pares, tranquilamente, né? O que você tem na cabeça de target para ela? Cara, eu acho que depende muito, né? Acho que se você assume que a companhia de fato vai permanecer um pouco mais alavancada,
E depende muito do preço de energia também, né? Foi um ponto que eu acabei esquecendo de comentar, mas hoje a Eletrobras ela tem muita energia descontratada. E dado que o preço da energia no ano passado estava no low, né? Estava 60, se não me engano. E já está próximo de 200. O preço de longo prazo, o CFO ele tem uma tese muito boa de que esse preço deve subir no longo prazo. Principalmente por conta do problema de intermitência de energia no Brasil, porque a gente produz muita energia, é o curtailment, né, que o pessoal fala, a gente produz muita energia solar e ao meio-dia, 1h, 2h da tarde, 6 horas, 7 horas, 8 horas não tem mais energia, você tem que despachar térmica, você tem que despachar hidrelétrica, que são energias mais manuseáveis, vamos dizer assim. Né? Então, o prêmio para esse tipo de energia tem que ser maior, porque o risco de você ficar sem essa energia é alto. Então você paga mais por ela. Né? E a gente está vendo isso, a gente está vendo o preço da energia subir nos últimos meses. Né? Então acompanhar com um preço de energia mais alto no longo prazo, cara, acho que target a gente acha, putz, o valor desse negócio, né? Para sempre é R$60. Uhum. Para sempre é R$60, não é R$60. Para atingir o meu custo de capital, ele tem que subir para R$60. Uhum. E a partir dos R$60 eu vou ganhar 18% ao ano. Então, é isso. As pessoas confundem target com o valor do negócio per si, né? Uhum. O Márcio até sorriu ali quando você falou de 18 ao ano. Fiquei feliz. Mudou o semblante ali. Não, 18 ao ano eu exagerei. Mas acho que dá para rodar por volta de uns 15%, 16%, tranquilamente. Né? Legal, é uma tese muito boa, cara. Ainda mais com um preço maior, um preço de energia maior, e a companhia começando a contratar essa energia. No call da Copel, eles até comentaram, né? A Copel fechou uns contratos de energia bons, a 170, R$200. Só que eles falam, cara, a liquidez não é das melhores, né? Então não tem tanta demanda ainda. E a Eletrobras é um colosso, né? Quando começar a vir essa demanda, ela não consegue, tipo, putz, ela vai vender 1% da energia que ela tem descontratada, não é nada. Quando começar a vir esse volume, aí a companhia vai deslanchar, porque eles não abrem também, né, muito bem o volume de energia descontratado que eles têm. Você tem que fazer uma estimativa ali. Né? O Southside sofre com isso. E é uma tese que, querendo ou não, você fica meio que blindado também, né? Porque é de um setor bem defensivo, né? Teve até aquele relatório do Goldman, né? Que trouxe que o utilities deveria ser o melhor performance aí para o Brasil, porque fica nessa defensiva, né? Então, dependente do que está acontecendo no macro, meio que performa bem, né? O utility eu gosto muito do setor hoje, né? Porque qual é o risco da utility? É o juro real alto. Então é o que a gente está. Se a gente está no pior cenário para a companhia, por que é o pior cenário? Porque ela, nos contratos dela, ela repassa a inflação, na dívida dela ela tem inflação, só que se o spread do juro real sobe muito, você amassa esse negócio. Então, perfeito. Ela sofre menos a um cenário de queda de PIB, porque o consumo de energia não varia tanto, historicamente. Né? É um cenário inflacionário, ela se dá bem, porque ela repassa, né? O preço da energia. Né? O problema é o juro real, né, cara? E está no momento historicamente muito alto. Né? Aí você fala, no cenário inflacionário o juro real tem que ser um pouquinho maior. Tá bom, é o que a gente está vivendo hoje. Então não tem muito para onde piorar, né? A não ser que o juro real vá para 10, né, 12. Tá 9 corrente então, quase, né? Não é comum. Quando você tiver essa compressão do juro real, é normal que o setor inteiro ande, né? E se não andar, são esses retornos que a gente enxerga, né? De IPCA mais 15, IPCA mais 16, IPCA mais 12. Você pega um IPCA mais 12, 13 para o equatorial, cara, um dos melhores alocadores de capital do Brasil nos últimos 20 anos, estamos sendo muito bem remunerados, né? Se você assumir que a inflação é 4, 16% ao ano, se você fizer a conta aí, coloca na calculadora 16% ao ano para ver onde o seu patrimônio vai parar, né? Excelente. Isso eu tenho falado muito pro pessoal também, cara, quando eu tive uma apresentação esse ano, né? Ficou meio ruim aí, Fernando. Bota um pouco mais. Ruim? Aí, acho que agora foi. Eu comentei muito disso no início do ano. No início do ano ainda tá, né? Mas eu digo, logo no comecinho,
que o juro real está muito alto. A gente sabe que o juro real sobe e a bolsa como um todo piora, né? Mas é o que você falou, não necessariamente assim as coisas vão dar certo no sentido de a economia vai andar bem, o juro como um todo vai cair, mas o juro real vai ter que cair, porque o tesouro não aguenta, as empresas não aguentam, né? É meio que matemático. O juro real vai ter que fechar. Mas se ele fechar por mal, num ambiente que as empresas rodem mal, aquelas com mais dívida não consigam, enfim, rodar bem, né, operacionalmente, tanto faz. A utility vai andar bem. Porque esse juro real está fechando, então o valuation tem que ser para cima, né? Contra a duration delas. Eu acho que esse raciocínio que você passou aí é muito importante para o pessoal entender. Que é uma alocação que ela fica um pouco antifrágil, né? A não ser que o juro real suba mais, mas sei lá, por que subiria? E se for subir, quanto tempo vai ficar mais alto, né? É difícil perpetuar isso. É isso. O quê? Mais 2 anos, né? E é exatamente isso, Fernando. Porque você pega... talvez as utilities não sejam os maiores upsides, e não são para ser, né? De fato, se o juro real fechar, voltar para um patamar histórico razoável, ok, a Eletrobras vai subir 50%, 60%, Equatorial vai subir um pouco mais, porque tem uma duration maior, não vai ser uma porrada gigantesca como a Simpar, vai subir 700%. 600%. Não, peguei o mais alavancado da bolsa aqui. E é por aí. Mas quanto tempo você aguenta, né? Se o cenário piorar, se a economia for pro buraco, se o juro continuar muito alto, quanto tempo a Simpar aguenta? Quanto tempo a Simpar aguenta? Ela pode aguentar viva, mas quanto valor ela vai destruir ao longo desse tempo, né? Quanto valor ela nunca mais vai conseguir recuperar? Então, eu penso um pouco nesse sentido também. Né? É que aquilo, né? Você falou 500, 600%, que é factível. O juro real vai para 4,5%, vai andar isso, né? Tranquilamente. Só que às vezes era 500% de 5%, agora é 500% de 3%, né? E pode ser de 2% daqui a 3 meses, né? Enfim. É um pouco complicado. Sim, exatamente. É isso mesmo. Uma bola de neve, né? E se continuar piorando muito, será que a companhia não vai precisar fazer um follow-on? Que nem uma Hidrovias, né? A Hidrovias, a gente teve Hidrovias aqui, a gente teve desde perto do IPO, né? Quando a gente foi conversar com o RI, até mesmo no roadshow deles, o problema no Sul era ocorria uma vez a cada 100 anos, né? Aí tá bom, aconteceu no ano seguinte que a gente comprou a posição. Não, tudo bem, não é uma vez a cada 100 anos, é uma vez a cada 50 anos. Aí aconteceu de novo no ano seguinte. Tudo bem, é uma vez a cada 25 anos. Pô, uma vez a cada 25 anos, o seu modelo nem sente. Aí o pior, no ano seguinte, os caras secaram o Tapajós, cara. Tipo, o Tapajós, você não enxerga o fim do rio. Você não sabe onde é o outro lado. A barcaça do cara não conseguia passar naquilo. Aí a dívida, comendo o cara aí também, né? E aconteceu o que aconteceu. Agora esse follow-on de 1,2 bi. De 50% de diluição quase, né? 25%, 50%. Então, era um negócio que a gente chegava uma tira de 18% se tudo desse certo, né? Quando eu estava ali a R$4. Aí você tem uma diluição gigantesca, um negócio que tem um risco alto de parada de navegação. Ela tem o mesmo risco da Rumo, que é a Safra, e um adicional, que é a navegação. Você fala, putz, tem que ter um prêmio, pelo menos para Rumo, né? E também quando você coloca no modelo essa sazonalidade do rio, cara, não é algo tão óbvio também, né? Começa a ficar ruim de você entender isso, né? Porque, ok, se é algo tão imponderável assim, se sempre, engraçado, que sempre no ano que aconteceu, não, ano que vem, putz, o calado tá melhor, estamos vendo melhorando. Aí chegava lá no meio do ano, dava uma embicada, né? Que a sazonalidade é positiva pro meio do ano, no final do ano é terrível. Aí a companhia não operava mais, aí a margem era ruim,
aí postergava o CAPEX. Se você posterga o CAPEX, putz, era dobrar a operação do norte, né? Cara, você vai postergando isso. Aí você tem que fazer um follow-on para fazer um negócio de uma TIR de 20%, a TIR já é 10%, então do seu follow-on, que você postergou, já vale a comprar também, né? A gente fez até uma continha aqui, o EBITDA potencial da companhia é 1,2 bi, né? Dado o follow-on, quanto que ela desalavanca, etc., cara, de 100% de upside que a gente chegava, tá 30% hoje, né? Então, Complicado. Putz, perdeu. Olha o quanto de valor perdeu, né? Esse é o problema, né, dessas teses. Bom, para fechar aí, tem mais uma que você queria falar, que é a Prio. Você pode abrir pra gente aí de Prio. O pessoal conhece bem a tese, né? Mas enfim, tá recentemente, obviamente, linha com petróleo caindo um bocado, né? Só que tá ficando aquele múltiplo cada vez mais comprimido, né? Você pode falar. Hoje foi um dia broxante pra ela também. Foi. A Prio foi a tristeza do dia, né? Tristeza do final de semana. Todo mundo foi feliz pro carnaval. Começou segunda, já deu uma desanimada. A terça, todo mundo chorando. E hoje, pelo amor de Deus. Mas, cara, eu acho que a nossa tese da Prio se alinha bastante com a tese, com o que você mesmo comenta, Fernando. É uma companhia que vai estar produzindo aí seus 140, 150 mil barris, desalavancada, fazendo 300, 400 milhões de recompra por trimestre, uma recompra... Lembrando que a Prio ela sempre foi muito vocal em decidir a alocação de capital dela em termos de TIR, né? Então é sempre a TIR real desalavancada em dólar de 20%. Eles, cara, a gente usa essa métrica tanto para recompra quanto para comprar novos ativos. Se ele está recomprando caminhão de ação, que ele teve que parar por conta do período de silêncio, até por isso que a empresa deu uma fraquejada, né? Se o management está gritando na nossa cara, falando, cara, esse negócio tem mais de 20% de TIR real desalavancado em dólar. É a conta que eles sempre fizeram e sempre disseram, né? É difícil desacreditar, mas tudo bem, a gente faz a nossa conta. Cara, e é isso, é um free cash flow yield de 35% pro ano que vem com petróleo a $70. 75, né? Se vai para 60, a alavancagem sobe um pouquinho, vai para 1,2 vezes e mantendo a recompra, executando o Wahoo, executando o FRAD, né? E um free cash flow yield de mais de 25%, né? Um negócio super saudável, né? Isso com petróleo a 60. E também É essa conta. 60, 65, por aí, nessa faixa, vai. Não vamos ser tão precisos assim. Vocês acham que eles raspam o resto de Peregrino ali? Então, eu ia até comentar sobre isso, né? No último CEO Conference, o Roberto ele foi bem enfático em 3 pontos, né? Primeiro que ele falou que era para ter saído sexta-feira, né, o negócio, a aprovação, né, o PEVO e a licença de exploração. Só que o PEVO acabou saindo, a licença ficou para depois. Mas é ponto do IBAMA, cara. O IBAMA foi uma enrolação absurda. Os caras encrencaram com câmera que tinha que estar mirando pro oceano, estava mirando pro céu. Aí os caras falaram, não, volta o barco e arruma a câmera. Aí eles foram conversar pelo Teams com os caras, a gente não sabe mexer nessa plataforma, manda o manual do Teams, por favor. Aí foi essa enrolação, né? Então, e ele fala, cara, o IBAMA está sem liderança alguma. Depois que eles perderam na negociação com o governo, está muito lento, está muito moroso. Aos poucos o pessoal se cansa de ser tão chato, tão lento, e começa a retomar a operação. Mas vamos ver, né? Eu não fico tão esperançoso que vai ser tão rápido assim para FRAD, né? Mas pelo menos o Wahoo já saiu, eles já conseguem perfurar os 4 campos. Em relação a Peregrino, ele falou que a Equinor soltou resultado e dos 18 bi de caixa que ela gerou, 16 bi eles anunciaram que seria para investir em renovável, né? E o mercado chiou muito. O pessoal não gostou, falou que a ação caiu pra cacete. E eles voltaram e comunicaram ao mercado: não, o que a gente vai fazer então? A gente vai
investir em ativos com pouca pegada de carbono, ou seja, talvez ativos eu diria que pré-sal ali, não sei, campos com menor pegada, ou seja, vamos investir em bacalhau, né, que tem uma das menores pegadas de carbono da companhia, e vamos desinvestir de peregrino, que é a maior pegada de carbono de toda a companhia, da Equinor, né? Isso ficou muito clara a decisão. O ponto é que, enquanto o bacalhau não opera, já que o peregrino é o único ativo da Equinor no Brasil, né, o time ficaria ocioso, ia ser uma central de custo e, basicamente, eles teriam medo de ser chutados para fora, né? Então, provavelmente a gente tem que começar a ver bacalhau produzindo, mas ele falou, não, a gente quer esse ano ainda sentar com a Equinor para discutir esse campo, né? Para a gente, se tivesse na mesa agora, a gente fechava. E eu acho que o petróleo mais para baixo é ainda mais positivo para a companhia conseguir uma negociação mais favorável. Talvez, se for no mesmo preço da primeira metade, vai ser ótimo, porque tem o prêmio de controle, né? Então, para ele ter o controle do negócio, ele teria que pagar um pouco mais. Até poderia, viu? Porque ele comentou também que Peregrino já está produzindo 100 mil barris, acima do que eles esperavam 90 mil, e o desconto do Brent, que eles esperavam de 12%, ou seja, era Brent menos 12, tá Brent menos 10. Então, eles estão conseguindo capturar essas sinergias que eles comentaram lá no início do deal, né? Então, dá para pagar um pouco mais, mas se for no mesmo preço, tá ótimo, cara. Seria muito bom, sim. Mas, e foi o que eu comentei com o Fernando, é uma tese que em uma semana mudou totalmente a discussão. Antes era um case desesperançoso. Você tinha o Bacora, que estava abaixo do potencial, né, por conta de problemas em compressor, motor, eles não tinham motor sobressalente, compressor sobressalente, chegou, instalaram, agora eles já estão lá com 4 compressores e 3 motores, já dá para operar se um der problema. Antes eles tinham que parar tudo e acabou atrapalhando a produção. Eles esperavam chegar em 85% de eficiência em 2024. Eles terminaram em 75%, que foi a mesma coisa que eles terminaram em 23%. Então, eles passaram um ano inteiro sem ganhar eficiência alguma. Isso foi muito abaixo do target deles, né? Então eles já estão tudo dentro do campo, eles já querem voltar a produzir com uma eficiência muito maior, né? Isso é um pouco de upside, né? Quando você pega o número do sell side, eles não têm isso na conta. Eles acham que a Bacora ainda continua produzindo um pouco pior do que uma eficiência de 85%, né? Mas eu acho que é isso. E outro ponto que ele comentou, ele falou que ele enxerga a companhia nos próximos 2 anos, cara, gerando 3 bi de caixa em dólar, né? E ele falou que eles estão olhando também mais um ativo pequeno, acho que de 20 mil barris, até em alguns grupos o pessoal estava especulando qual ativo era esse, para fechar também, né? Ele não chegou a falar qual ativo era, nem o tamanho do ativo, mas ele falou que estava em alguma outra coisa, que também é surpresa, né? E a companhia tem espaço no balanço para isso. Então, acho que tem mais upside do que downside. Agora, mais upside não, mais trigger positivo de curto prazo do que negativo, né? Porque agora você tem frade, saindo frade, eles vão lá, perfura, aumenta a produção, reduz a depressão, tem o ARRU para perfurar, aí já vai vir a licença para soltar a linha também, né? Eles vão conseguir soltar a linha esse ano. Então, parece que são muitas notícias boas, né? Pelos próximos 12 meses. Boa. Mas e o assim, legal segredo da Prio também, é que... né? O legal da Prio é que quando você espera as coisas que meio que são óbvias saírem, e a rua era para estar rodando há muito tempo já, na verdade, né? Mas não tá. Mas a Prio, enquanto isso, está gerando caixa, né? Ela não depende de Yahoo para rodar bem, para ser uma empresa rentável. Ela já vai estar com um free cash flow yield alto, né? Só que com o Yahoo fica muito melhor, né? E é chato, né, quando não acontece. A chatice do setor das juniors é que o pessoal usa múltiplo, né, para precificar o negócio. Então, 3 vezes meia EBITDA, né, e é isso. Então, se todo mundo tá com o Yahoo na conta,
por mais que a companhia esteja gerando 20%, 30% de free cash flow, cara, se não aparecer ali o EBITDA, já não importa, né? Então a gente tem que ver essa operação entrando. Também eu comecei, você pega até o múltiplo da, pelo menos forward, da Prio estava começando a ficar parecido com os pares. E eu acho que isso deu uma atrapalhada na tese também. E o mercado também estava começando a duvidar um pouco da execução da companhia, já que Frade depletou mais rápido, já que Albacora eles não estavam conseguindo melhorar a produção. Então, aquela história da Prio ser uma boa locadora de capital, uma boa operadora, estava caindo por terra, assim. Eu acho que com todos esses upsides aqui pela frente, e melhora de produção, melhora de eficiência, acho que ela pode voltar a ganhar esse... E com a Petro entregando um resultado um pouco pior, né, e com menos dividendo, talvez o pessoal volte a olhar melhor a Prio mesmo. Boa. E tem a Albacora também, né, que está agora finalmente melhorando, né, indo para perto de 30 mil barris. Não, é isso, Eu posso ter confundido os nomes algumas vezes aqui, mas eu quis falar de Albacora, isso, Boa. A Albacora já está melhorando, já melhora a produção, já termina esse ano com 85% de eficiência, né, para mais, pelo menos. Acho que no primeiro semestre agora já atinge. Bem melhor. Legal. Bom, acho que fechamos aqui. Eu não sei se o Massa ou o Kevin tem alguma consideração a mais. Se não tiverem, antes de fechar, Augusto, o fundo de vocês está aberto? Como é que faz para achar? Onde que fica? Isso. Putz, eu não sou comercial, mas eu não sei todas as plataformas, mas eu sei que a gente está no BTG. Boa. Não, a gente está no BTG, na XP, na maioria das plataformas. Jauli Velho, FICFIA. E acho que é isso. É só entrar no nosso site Jauli Asset também. É bem simples, é bem fácil de achar. E também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, pode me chamar no chat do TC, eu sou super aberto para conversar também. No LinkedIn, qualquer coisa também. Aí fico à disposição de todos também. Boa. Ia falar pra você passar suas redes aí, mas legal que você já falou do LinkedIn. Aí quem quiser seguir o Augusto lá, Augusto Carpa. Desculpa. Pode falar aí, Augusto. Capra. Augusto Crapa. K e 2 P's, né? Bom, é isso. Queria agradecer aí muito a presença do Augusto. Bem legal aí esses TCcast que a gente entra mais em teses, tudo pro pessoal, assim, às vezes sair, que nem eu falei, né, do candle de 5 minutos e ver que uma variação no dia às vezes não muda muita coisa, né? Obrigado aí em nome do TC, pro Kevin, pro Fernando também, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Não, por mim fechou. Obrigadão, Augusto. Foi um prazer estar com você, com a gente, e vamos querer chamá-los mais vezes. Opa, à disposição. Valeu, muito obrigado, pessoal. Prazer é meu. Augusto. Obrigado, Augusto. Um abraço. Até mais. TC News. Não tem como operar sem.